Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo, eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET dessa semana, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Questão de número 1. O transporte do gás natural na fase gasosa, quando em grandes volumes e em regime de operação contínua, como meio seguro e confiável, deve ocorrer por meio de... A questão quer saber que você tem vários tipos de transporte para transportar mercadorias e pessoas. E aí você vai indicar qual é o tipo de transporte mais eficiente para o transporte desse produto citado. Bem, gente, observando o que foi dito então na questão, que é o gás natural na forma gasosa, a melhor forma de transportar esse produto é através dos gasodutos, que corresponde ao tipo de transporte dutoviário. Então, essa será a sua resposta para a questão 1. Atividade 2. Um turista inglês tem duas possibilidades de viagem, Punta Cana ou Lençóis Maranhenses. Analise essas possibilidades apresentadas no mapa. Aqui nós temos um mapa saindo de Londres para Punta Cana, na América Central, ou então para os Lençóis Maranhenses, indo para o Rio de Janeiro, e depois pegando novamente um outro tipo de transporte para São Luís, no Maranhão, utilizando, nesse caso, um transporte rodoviário, levando então 14 horas de avião até Rio de Janeiro e mais algumas horas até chegar então em São Luís, no Maranhão. Dessa forma, os dados representados no mapa tornam evidente que no Brasil há: letra A, deficiência na infraestrutura de transporte. Letra B, fraca potencialidade turística. Letra C, pequeno número de destinos turísticos. Ou letra D, pequena importância econômica do setor de turismo. Nessa questão 2, fica evidente a deficiência na infraestrutura de transporte no país, marcando então a letra A na resposta dessa questão. E nós temos então a dificuldade de transporte direto saindo de Londres até os Lençóis Maranhenses, sem necessidade então de fazer escala no Rio de Janeiro. Questão 3. Estude, pesquise e complete o quadro abaixo. Tipo de transporte: transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, aquático e dutoviário. Você vai colocar nessa tabela as vantagens nessa coluna e as desvantagens nessa coluna do meio. E na última coluna, você vai colocar a situação na sua região, como que é o transporte rodoviário na sua região, transporte ferroviário, aéreo, aquático e dutoviário. Então, vamos ao transporte rodoviário, citando as vantagens, desvantagens e a situação na sua região. Bem, nós temos aqui como vantagens do transporte rodoviário a acessibilidade, pois consegue alcançar quase todos os locais do território brasileiro. Nós temos a facilidade para organizar o transporte e contratar terceirizados. Nós temos ainda a flexibilidade na organização de rotas. Porém, como desvantagens, você pode citar baixa capacidade de carga, alcance de pouca distância em comparação ao tempo gasto como o transporte e maiores chances de extravio de carga devido a roubos e acidentes. E na sua região, como se encontra o transporte rodoviário, utilizando então as rodovias através dos carros, ônibus, caminhões, dentre outros.
Como se encontra a situação da malha rodoviária, das estradas? São boas, são ruins? A quantidade de veículos e carros que transitam nela, a quantidade baixa, média ou alta? Então, você vai explicar como que ocorre na sua região do estado de Minas Gerais. Transporte ferroviário, quais são as vantagens? Baixo custo, devido à baixa incidência de taxas e combustível mais em conta. Capacidade alta de carga, que é uma vantagem, transportar muito, né? E também a maior segurança no transporte de mercadorias e menor riscos de acidentes. E como desvantagens, nós temos aí um tipo de transporte meio inflexível, né? Pois apresenta rotas fixas como auxílio para entrega de produtos ao destino final, ou seja, incrementando outro tipo de transporte. Por exemplo, utiliza-se numa rota A, no transporte ferroviário, e depois numa outra rota, como por exemplo a rota B, utiliza o transporte rodoviário, sendo necessário complementar esse tipo de rota. Pouco investimento por parte do governo para o crescimento da malha ferroviária também é uma desvantagem. E como é na sua região? O transporte ferroviário ele existe ou não? Lembrando, nós temos ainda o transporte ferroviário nas grandes cidades, como região metropolitana, o transporte então através dos metrôs, que também utilizam a linha férrea. E na sua região, na sua cidade, existe ou não existe? Se existe, qual é a quantidade e uso que você faz desse tipo de transporte? E se não existe, também fala que não existe na sua região. E o transporte aéreo, quais são as vantagens? Primeiro, ele é mais rápido para transportar passageiros a médias e grandes distâncias, né? Também nós temos a grande liberdade de movimentos, sendo mais seguro e mais cômodo. E como desvantagens, nós temos aí elevada poluição atmosférica devido à emissão de dióxido de carbono, né? A poluição sonora nas áreas circundantes dos aeroportos. Nós temos o valor, né, das passagens desse tipo de transporte que é bem mais caro. E você vai comentar na sua região. É muito utilizado ou não? Existe aeroportos ou não existe? Né? Então comenta como que é o transporte aéreo na sua região. E o transporte aquático? Quais são as vantagens? Permite deslocar cargas de maior tamanho, cargas em maior quantidade, custo menor em comparação com o transporte aéreo ou terrestre para deslocações internacionais. Nós temos o custo de frete menor. E desvantagens: pouca flexibilidade na carga, baixa velocidade de transporte, necessidade dos produtos transitarem dos aeroportos, alfândegas, que implica também um maior tempo, né, na descarga do produto. Nós temos a distância dos portos aos centros de produção, que é bem considerada também, sendo necessário incrementar um outro tipo de transporte, nesse caso o transporte rodoviário, e também as chances de dano às cargas devido às intempéries da natureza. E a situação na sua região, como é? É pouco utilizado, não é utilizado? Apresenta grandes portos ou não apresenta porto nenhum? E por fim, os dutoviários. As vantagens: alta confiabilidade, porque possui poucas interrupções, pouco influenciado por fatores meteorológicos, reduzida possibilidade de perda de produto, reduzida possibilidade de avaria, economia de transmissão em larga escala e longas distâncias, continuidade de fluxo, não há necessidade de utilizar embalagens, né, indicada para transporte de produtos perigosos, pouca ou nenhuma mão de obra, ou seja, são várias vantagens. Não significa dizer que você vai colocar todas as vantagens na sua resposta. Você pode reduzir colocando umas 3 vantagens aí, né? Assim como as desvantagens. São várias que eu estou citando para você, mas você pode estar resumindo a sua resposta. E as principais desvantagens são: número limitado de serviços e capacidade, não é indicado para pequenos volumes ou distâncias curtas, baixa flexibilidade quanto à rota de distribuição, sua posição não é fácil de alterar, por esse motivo é adequado a produtos que tenham a sua demanda restrita a pontos fixos, né? E também a necessidade de grande investimento de capital, que também é uma desvantagem. E o seu uso só pode ser estendido a certos grupos de mercadorias dentro de um mesmo duto, não podendo então misturar as mercadorias naquele mesmo duto. E caso tenha alguma avaria no duto, não vai danificar o produto. E a situação na sua região? É muito utilizado? Não é utilizado? Você conhece algum duto? Já viu? Presencia então utilização de gás encanado na sua casa, utilizando esse tipo de transporte ou não? Ok?
ok? Questão 4. Uma empresa madeireira te contrata para gerenciar a parte da logística da entrega de seus produtos aos consumidores. Será necessário escolher o melhor meio de transporte para essa entrega. Qual dos meios de transporte você escolheria e justifique? Bem, uma empresa madeireira, ela te contrata então para realizar esse serviço. Obviamente, então, necessita de um transporte rodoviário, que é mais indicado para transportar esse tipo de produto, pois há maior facilidade em criar rotas, né, sendo mais flexível, além de ter um maior controle da carga e também daquela rota, estruturando o itinerário mais adequado, se comparando então com os outros tipos de transporte. Possui uma maior acessibilidade, uma maior facilidade para chegar aos locais mais afastados. Além disso, o transporte em curta distância pode ser feito de forma rápida. Na maioria das vezes, não há necessidade de utilizar mais de um modal. Apresenta agilidade, maior rapidez no carregamento dos caminhões ou carretas, e também são utilizados no transporte dessas mercadorias. Enfim, será o transporte rodoviário mais indicado para transportar esse tipo de produto. Questão 5. Leia a frase abaixo e explique o seu significado. Os meios de transporte têm encurtado cada vez mais o tamanho do planeta. Bem, alunos, essa questão diz respeito ao processo da globalização, onde a tecnologia e a ampliação dos meios de transporte faz com que pareça que o mundo está cada vez menor, está diminuindo, encurtando as distâncias de um ponto até outro, de forma que o deslocamento das pessoas e de cargas foi facilitado, reduzindo cada vez mais o tempo e o custo, dando a impressão de que o planeta está se encurtando cada vez mais com o passar do tempo e a evolução dos meios de transporte. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.